FM. Nosso convidado de hoje é o vereador Lorival Heitor, líder do governo na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Recentemente ele já esteve conosco, inclusive aqui na 104 FM, porém, como eu brinquei agora há pouco com o convidado e falava de manhã com um colega, se tratando da política de Santa Cruz do Rio Pardo, de tédio a gente não morre. Então as coisas têm mudado com uma velocidade absurda, ou novidades têm surgido com uma novidade incrível, e hoje, mais uma vez, como representante do governo na Câmara, um vereador atuante, segundo mandato, o Lorival aceitou o convite para vir bater um papo conosco sobre muitos assuntos importantes. Primeiramente, seja bem-vindo, boa tarde, obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, Lorival? Diego, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Diego, agradeço novamente, estar aqui com você na 104, falando um pouquinho da política local, como você disse, de tédio. Sim. Jamais. Exatamente. Como vai dia, entra dia, sai dia e as novidades vêm, Mas Com o que certeza. é importante é a gente sentar e ter discernimento aqui para falar a verdade. Sem dúvida. E falar o que a gente entende da política local e às vezes também expandir até um pouquinho mais, com certeza. Ô Lorival, agora não é mais especulação, não é mais conversa de bastidor, nós temos aí a declaração do Diego Cingolani, prefeito de Santa Cruz, dada na última sexta-feira aqui na 104 FM, de que vai disputar a reeleição. E como o seu antecessor, doutor Otacílio, já anunciou há muito tempo que também vai disputar, poderemos ter um embate entre Diego e Otacílio lá em 2024. Sim. Com essas definições agora, de pelo menos dois personagens importantes disputando as próximas eleições municipais de Santa Cruz, vocês, os demais políticos, também obrigatoriamente já vão ter que se posicionar de alguma forma? Essa antecipação feita pensando nos que vão disputar a prefeitura, obrigará vocês a começarem já a definir de que lado estão? Se sim, qual é o seu lado nessa história? Diego, como todos sabem, sempre me acompanharam nas minhas entrevistas, eu sempre digo o seguinte: Câmara Municipal, Legislativo, 13 vereadores, E poderão se posicionar? Sim, com certeza. Hoje eu entendo quem está prefeito chama-se Diego Cingolani. Sim. Então, hoje eu acredito que para termos uma Câmara homogênea, trabalhando pro povo, temos que estar em sintonia com o executivo, perdão. Isso não significa, Sim, que todo mundo tem que votar igual a todo mundo, Tanto que, o Diego já aí disse que, ele vai atender os 3 vereadores da melhor forma possível. Sim. Acabou a reunião em gabinete, a não ser que seja uma reunião que envolva os 3 vereadores, serão chamados lá, Que as reuniões que antecedia as reunião das comissões acabou, não tem mais, Cada vereador que tem a sua demanda, que achar interessante ou necessário, pode ir até o gabinete e será conversado. Eu acredito que as eleições estão muito longe ainda, temos 2 anos e pouquinho ainda, Sim. Obviamente, repito, hoje eu estou e estarei com o governo do Diego Cingolani, com certeza. Você falou sobre essa mudança, reuniões que não vão mais acontecer, ou seja antes das reuniões de comissões na Câmara e também reuniões no gabinete não vão mais acontecer. Isso está definido a partir de agora? Não, já tinha definido, O Diego já tinha falado anteriormente, bom dia, Dário, anteriormente que já tinha deixado aberto, que ele trabalharia com os 13 vereadores, Sim. Então já lá de trás já vem acontecendo, mesmo porque as reuniões não era para pedir voto ou para forçar voto, As reuniões era passar sempre o trabalho do executivo. E hoje ele deixou aberto para cada vereador que achar ou entender e quer saber um pouquinho mais, está aberto o gabinete, ele vai atender a todos. Você voltou a usar a frase, a eleição está muito longe ainda, sim, mas o prefeito, na sexta-feira, num tom confessional, de desabafo, dentro de um contexto em que ele entende ter sido atacado de maneira injusta ou politiqueira na última segunda-feira pelo ex-prefeito Otacílio, soltou a frase claramente: você candidato. Sim, pela primeira vez. Qual é a sua avaliação como político, como aliado, líder do governo? O Diego acertou, errou em antecipar essa definição agora, já em 2022? Qual que é a sua avaliação? Diego, tudo tem a sua hora. Sim. Eu acho que ele tinha que se posicionar. Não tinha mais como ficar aí, alguma coisa no ar, você ou não você. Ele tinha que se posicionar, ele se posicionou, e eu acho que qualquer um que estiver sentado na cadeira
né, do prefeito e tivesse aí algo conversado lá atrás, né, nas eleições, né, pudessem acontecer. Mas todo mundo sabe que a política, né, ela tudo muda. Acabamos de falar aqui, né? Do dia para noite aí existem mudanças e é o que aconteceu. Ele abriu, né? Ele se propôs, né? Abriu aí, disse que vai ser futuro candidato a prefeito, né? Que ele pretende aí fazer mais 4 anos de mandato, né? Quando eu digo que é muito longe, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Não, claro. Né? 2 anos, né? Ele vai fazer o trabalho dele como vinha fazendo já e continuará fazendo. Vai explorar? Obviamente, tem que explorar. Um bom governo, né? Um bom trabalho, ele vai ter que explorar politicamente isso aí. Tem que ser feito dessa forma. É a política que é feita, né? O que eu defendo, Diego, e vou defender até os últimos dias, é que legislativo e executivo são poderes diferentes, poderes separados. E a partir da hora que o vereador entender, tá, que a Câmara Municipal, tá, é separada do Executivo, você pode ter certeza que nós teremos uma política diferenciada em Santa Cruz do Rio Pardo. Não estou dizendo se posicionar quanto ao candidato a prefeito lá em 2024. Sim. Se posicionar como vereador de Santa Cruz do Rio Pardo. Vereador eleito pelo povo. É isso que eu quero dizer. Dá boa tarde pro Dário Miguel chegando conosco aqui. Dário, já emenda a sua pergunta. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao convidado também, Ângelo Carnavalho. Você disse agora há pouco, situação complicada. Ângelo, eu falei Jesus Gonçalves, Ângelo Carnavalho. Situação complicada, realmente. Sentido centro-bairro, bairro-centro, tem que ter muita paciência. O pessoal do Demutran está fazendo um trabalho lá, está chovendo neste momento também. E segundo as informações obtidas com os profissionais do Demutran, essa problemática deve estender bem à tarde ainda, ou seja, ao longo da tarde desta segunda-feira para a solução daquela problemática. Na Ângelo Carnavalho. Próximo ao viaduto. Isso, exatamente. Certo? Uhum. Então, um problema com o trânsito ali. Em relação à minha primeira pergunta, você disse que na política tudo muda. Recentemente tivemos na Câmara de Vereadores, Lorival, uma votação que chamou a atenção sobre a questão das emendas impositivas. Sim. E o senhor fez um discurso, inclusive falou aqui na 104 FM, que é contrário, que passando esse projeto não pretende usar a sua verba, porém Sim. o senhor é favorável e votou favorável nesse projeto, mesmo sendo contrário. Sim. A minha pergunta é em cima disso. Eu tenho informações que hoje é segunda-feira. Na próxima semana teremos a votação que irá definir a situação das emendas impositivas. Certo. É a informação que eu tenho que o senhor era favorável. Hoje o senhor não é mais. Isso procede? Não procede. Eu não falei isso para ninguém. Não costumo declarar meu voto antecipado se eu estiver numa votação de segundo turno. Primeira votação, votei, claro, falei aqui, fiz o meu discurso. Não discordo de quem é aquela pessoa, ou ouvinte, ou seja lá quem for, que seja contrário à minha ideia. Né? Aí é aquela história, vamos respeitar uns aos outros. Todo mundo tem direito de tecer o seu comentário, claro, ou o seu entendimento. Né? Então, essa resposta será dada no dia 3, no horário da sessão. Não vou antecipar meu voto, Dário, porque assim, detesto, não gosto de especulação. A sua pergunta, né, eu entendi que você já tem informações. Tá? Então, deve ter algum guru por aí que já descobriu minha resposta. Houve a fala do prefeito, respeito muito o prefeito, demais, certo? Não tive oportunidade de conversar com ele ainda, vou conversar com ele, ele está em São Paulo, estava numa agenda de final de semana lá, política, né? Então, não consigo conversar com ele. Vou conversar com ele ainda essa semana e ver certinho qual rumo que eu vou tomar. E já garanto, não tenho problema nenhum, como não tive no dia da sessão, que eu disse o seguinte, fui covarde em me abster na outra vez. Dessa vez, eu não vou fazer diferente. Eu vou ser eu. Vou votar do jeito que eu acho que tem que votar. Então, eu vou evitar esse... Porque não partiu de mim, eu não conversei com ninguém, né? Como o Diego fala, as coisas mudam, né? E o Dário Miguel tem aí um guru aí que 90% das bancadas que ele dá, ele acaba ganhando, né? Mas não sei, não partiu de mim. Aliás, esse final de semana eu fiquei praticamente enclausurado dentro de casa. Tranquilo. Lorival, eu quero somente... não tem como fugir dessa pergunta. Não. Mais ou menos assim, ó. Você tem a liberdade de responder sim ou não. Devido aos últimos acontecimentos, o atual presidente da Câmara, Cristiano Miranda, disse que vota no senhor para presidente da Câmara, certo? Essa conversa é assim. Sim. Só fazer uma
abrir um parênteses aí. Essa conversa, gente, vem desde o início do mandato, tá? Presidente seria eu, Lourival, já estava praticamente definido, tá? E eu sempre tive essa consciência. Eu não vou assumir nada que não seja para me fazer diferença. Eu tinha os meus compromissos particulares, como sempre tive. Então, eu abri mão, certo? E apoiei o Cristiano de Miranda. O primeiro signatário desse projeto aí das emendas impositivas é o Cristiano de Miranda. Cristiano de Miranda, defende todo esse projeto. O senhor teria um acordo com ele de votar favorável nesse projeto? Em contrapartida, ele manteria a palavra, votaria também no senhor para presidente? Não, de jeito, maneira, em ponto algum. Não fiz acordo, nem fiz acordo lá atrás. Conversa de cavalheiro, palavra de homem, né? Olha, Cris, vamos fazer o seguinte, toca esse biênio aí como presidente, certo? E o segundo biênio eu me candidato a presidente. E ele falou, não, se candidatar eu te apoio, eu voto em você. Essa foi a conversa, tá? Eu não faço acordo, tá? De voto, projeto sim, projeto não, para ter vantagens lá na frente. Eu sempre falei aberto aqui, eu não tenho ego nenhum pela cadeira de presidente. Porque aquela cadeira lá, se a pessoa não for para lá para propor um bom trabalho para a Câmara Municipal, outra coisa que a população tem que entender. O que é a cadeira do presidente? É como se fosse a cadeira do prefeito lá no Executivo. É o mandatário da Câmara. É quem vai fazer a gestão da Câmara em 2 biênios. Para quem que é a gestão? Para a população. E quem são os envolvidos na gestão? Os vereadores, gente. Certo? Então, jamais eu faria um acordo desse. E pode trazer qualquer um dos 12 vereadores aqui para entrevistar, que eles vão falar que não houve acordo e não haveria, eu não teria essa cara de pau da forma que eu faço a minha política de fazer um acordo desse. Mas na entrevista de sexta-feira, quando o prefeito Diego falou sobre o tema emendas impositivas, ele foi duro. Inclusive, a gente publicou esse trecho nas últimas horas no nosso Facebook. Falou, ele foi taxativo. O prefeito falou, vereador que vota a favor de emenda impositiva demonstra à população que está contra o governo. E aí justificou essa posição dele com vários argumentos. Quem não assistiu, vai no Facebook da 104 FM, Nova 104 FM, ou no Diário Cidadão, tem apenas esse trecho em que o Diego faz afirmações sobre emenda impositiva, se posiciona contra e diz que vereador que for a favor é contra o governo dele. E em determinada altura da entrevista, Lourival, ele disse que após a sua última entrevista pra gente aqui na rádio, ele disse que ouviu na íntegra aquela entrevista e conversou contigo depois a respeito disso. Teria exposto para você algumas situações sobre prioridades, entendendo que você tem as suas intenções, aí eu subentendi. Por exemplo, a disputa pela Câmara, pode ser isso, mas que era necessário uma resposta contrária. O prefeito afirmou isso, que ouviu toda a sua última entrevista aqui e conversou com você após, não após a eleição, não após a votação, após a sua entrevista aqui na rádio, que antecedeu o primeiro turno. Como é que foi o tom dessa conversa? Não, um tom de conversa normal. Ele pediu para você reconsiderar a sua posição? Em nenhum momento. Em nenhum momento ele falou, não, você tem que voltar atrás, você tem que reconsiderar a sua posição. Ele só falou que ele entendeu que eu divergi muito do que eu defendia. E eu falei o meu ponto de vista. Eu falei, o propositor, o Cristiano de Miranda, é uma pessoa que eu admiro demais, certo? A gente sempre trabalhou muito pertinho do outro, muito junto. Então esse foi o motivo do meu voto. Até, para muitos não vão entender. Peraí, você é contra e votou favorável, né? Eu usei o seguinte argumento. Olha, por que eu vou deixar de votar um projeto favorável? Eu não quero, para mim não serve. Mas os outros entenderem que vão usar politicamente ou não, problema deles. Eu até entendo, nossa, mas estranho, não é estranho, mas é o meu pensamento. Foi o meu pensamento. A conversa seguiu sim, conversamos bastante, não só esse assunto. Sobre o emenda positivo, falou os motivos, ele me explicou a questão. Eu até, veja como é que é, a gente não consegue saber tudo, né? Eu não sabia o montante, né, em valores que eram mandados para as instituições. Sabia sim que mudou muita coisa, foi feito muitas contratualizações, né? Isso aí eu tenho certeza. Eu não sabia de valores, tá? É um valor realmente expressivo, né? Realmente expressivo. Mas em nenhum momento foi dito o seguinte, olha, vota contrário, porque isso ou porque aquilo. Em nenhum momento também eu disse que votei favorável ao projeto pensando no voto da presidência. Volto a falar. Nunca, desde o início que houve a conversa, eu nunca sentei com o vereador para discutir presidência de Câmara. E reforço, não tenho ego nenhum. Porém, qualquer vereador que seja lá, gostaria de ser presidente, deixar a sua marca lá. Isso é legal, é interessante. Mas não vou usar de ego
certo? Para sentar naquela cadeira, ou de trocadilhos de voto, vota aqui, vota sim, vota não, para poder sentar nessa cadeira. O que tiver que ser, vai ser. Você continua com aquele pensamento que o Cristiano de Miranda continua com aquele objetivo, ou seja, palavra dada, é palavra que será levada a sério, ou seja, ele vai votar no senhor para presidente da Câmara? Eu espero que sim, Dário. Eu espero que sim, porque eu sempre digo o seguinte, quando você assume um compromisso, né? Independente do que ocorrer no caminho, a não ser que seja uma coisa muito grave, né? Uma ofensa, um distrato, você distratar a pessoa com palavras pesadas, para ela voltar atrás. Eu, ao menos durante todo o meu mandato, agora segundo mandato, eu com nenhum dos vereadores eu desmereci, eu discuto, né, tete a tete. Então eu não vejo nenhum motivo. Vou frisar, eu não votaria, certo? Favorável ou contra alguma coisa que eu assumi o compromisso, certo? Por troca de voto, jamais. Então entende e espero que não aconteça dessa forma com o Cristiano de Miranda. Ele sabe a admiração que ele tem por ele. Todavia, eu sempre discuti, sempre falei que o presidente da Câmara, ele não é presidente do executivo, do prefeito. Tanto que ele não tem poder de mando nenhum no executivo. Nenhum. Ele tem poder de mando em tese, mando que eu digo. Ele tem o poder de ter a caneta na mão na Câmara Municipal. Mas nada faz também se ele não tiver os vereadores com ele. Ele nada vai fazer se ele quiser enfiar a goela abaixo também, entendeu? Então eu acho assim, meu pensamento é esse. 3 vereadores trabalhando no município, um bom executivo trabalhando no município. As necessidades dos vereadores, tá? Que tiverem, vão até o gabinete, conversem, discutam, independente se existe lado ou não. Vamos deixar as bandeiras de lado, vamos pensar na população de Santa Cruz do Rio Pardo. É o que eu faço, é o que eu sempre fiz, não vou mudar a minha conduta. Então, reforçando, não houve nenhum tipo de, vota no projeto, nem do Miranda pedindo para me votar favorável, tá? O que houve foi lá atrás um consenso entre Lourival e Cristiano Miranda, tá? Que eram os 2 nomes, tá? Que estavam aí fortes pro mandato da presidência da Câmara, certo? Não é prepotência nenhuma, tá? Mas quem seria o presidente seria eu. Já está praticamente decidido. Até eu tive que ter bastante conversa com o Cristiano Miranda, tá? Para ele assumir o primeiro biênio, porque eu não poderia assumir, tá? Então essa é a conversa. Espero que se mantenha. Qual foi a última conversa que você teve com o Cristiano Miranda sobre isso? Ai, faz tempo. Eu não me lembro, para ser bem honesto. Com o Cristiano Miranda, não lembro. Existem as conversas, ele foi na rádio acho que 1 ou 2 vezes, né? E falou que ele não votaria o voto, né? Não votaria contrário a pedido de ninguém, né? Que o voto era dele. Ele disse aqui, faria, né? Disse aqui, falou na difusora também. Eu vejo no Miranda um perfil de político honesto, um político que não volta a sua palavra para trás. Tá? Eu vejo nele isso aí. Entendo também que ele vai fazer isso aí, que ele não vai voltar atrás, que ele não vai olhar bandeira, não vai olhar lado e vai votar em mim. Porém, tá? Não posso cravar, né? Porque hoje, o ser humano hoje... Você bancaria essa informação? Que informação? Ou seja, que ele vai votar em você? Eu tô bancando. Eu tô bancando, então. Eu tô bancando porque eu acho que a palavra de um homem não faz curva. Lembra que eu falei aqui atrás? Sempre um acordo tem lá né? Pode ter o desacordo. Sim. Né? Eu não fiz acordo nenhum com ele. Nós tivemos uma conversa e partiu da minha pessoa e da dele, né? Um primeiro biênio, segundo. E o segundo Mas biênio é um acordo, também. Hã? Não é um acordo. Você pode fazer um... Não, eu não falei, eu não falei, Miranda, você vota em mim? Não falei isso aí. Certo? Foi a conversa que ele seria o presidente no primeiro biênio e eu seria candidato no segundo. Ele reforçou que votaria para mim no segundo biênio. Então isso não é um acordo. Eu não falei para ele, tô votando se aí depois no segundo você vota em mim. Não foi isso. Palavra dele, palavra dada por ele. Você falou em político honesto, que palavra não tem curva, palavra dada é mantida.
A partir da declaração do Diego, sexta-feira aqui na rádio, de que vai ser candidato à reeleição, nós temos duas narrativas que já circulam na política local. A primeira, do lado do Otacílio, é justamente voltando sua artilharia para o Diego Singolani, de que ele não tem palavra, né? Porque era divulgado um acordo de que o Diego foi escolhido para ser o candidato do grupo à sucessão, já sabendo que o Otacílio voltaria em 4 anos. Sim. O Diego, nos últimos meses, sempre que questionado, sempre afirmou: não vou disputar a reeleição, não serei candidato. E aí, na sexta-feira, aqui na 104, ele afirma: vou ser candidato. De um lado, essa é a narrativa de alguém que traiu algum tipo de acordo, traiu o grupo, traiu a palavra dada ao ex-prefeito Otacílio. Por outro lado, aqueles que estão junto com o atual prefeito Diego vão afirmar o seguinte: todo acordo tem uma contrapartida. Se eu prometi ficar por 4 anos e depois não disputar a reeleição, recebi como promessa do ex-prefeito Otacílio que eu não teria nenhuma ingerência, nenhuma interferência no meu governo. Sim. E a gente sabe que houve pelo menos tentativas de interferência. Sim. E isso teria levado, entre outras situações, o que o Diego chamou de desrespeito, etc, a ele vir a público agora e falar: não, eu vou. Então são duas narrativas. Aí tá uma boa forma de se colocar um desacordo. Você compra qual narrativa dessas? O Diego traidor ou o Diego que também foi traído e agora rompe esse acordo? Eu não gosto de usar a palavra traído. O desacordo. É que você acabou de falar assim: palavra não tem curva e... Sim, mas não usei a palavra traição. Não, perfeito, ok. Desacordo, porque eu acho que a traição é pesada, né? Quando se fala em traição, é uma coisa pesada. O desacordo, houve um contrato. Você compra... vamos pensar alguma coisa para dar fazer uma comparação aqui. Você compra uma determinada empresa, existe muito isso aí, tá? Existe um acordo. O cara que te vendeu a empresa falou: eu não vou montar nada no ramo durante 5 anos. Certo? Sim. E nesse meio termo, certo? O cara pega e monta. Quer dizer, ele criou um problema para outra empresa. A outra empresa, obviamente, não vai ficar quieta. Ela vai correr atrás do seu prejuízo. E é isso aí que aconteceu. Eu entendo dessa forma. Lorival, a gente sabe que agora... E também Cordeirinho e Amém não dá para ficar falando toda hora, todo minuto. Fica difícil. Depois dessas declarações, duas lideranças, pelo menos na minha cabeça, do Diego, acredito que acompanha o mesmo raciocínio, duas lideranças políticas em Santa Cruz. O grupo do Diego Singolani, atual prefeito, e o grupo do ex-prefeito Dr. Otacílio. Você, por ser o líder do prefeito na Câmara de Vereadores, hoje, eu tenho o pensamento que você é Otacílio nada. Você é Diego, mas sim. Sem dúvida, certo. Lógico. Então você é uma pessoa que defende o Diego e vai com o Diego aí para os próximos anos, até para uma reeleição. Como defendi o Otacílio, fui o Otacílio no outro mandato. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente sabe, inclusive, já não ninguém esconde, porque o Cristiano Miranda, inclusive, disse isso aqui também na Rádio 104 FM. Ele disse também na Rádio Difusora, numa entrevista, que ele, para escolher um lado, ele seria o Dr. Otacílio. Tá. Se tem um líder, que é o Diego Singolani, e ele chega em você... ele pede um voto de apoio. Esse é o líder. Eu estou pensando assim, de repente o Otacílio, ele chega no Cristiano Miranda e fala: olha, agora a gente tem que se decidir. Você está comigo, certo? Não vota mais no Lorival para presidente da Câmara. Até porque a gente sabe, Lorival, que não adianta esconder aqui que a presidência da Câmara é uma questão agora de honra para os dois grupos. Sim. Você acha que o Cristiano de Miranda não vai obedecer o líder dele? Se ele seguir a política honesta, certo? Se ele seguir a política que eu defendo, que ele também defende, que acredito que alguns outros colegas defendem, ele vai fazer o voto dele. Que o raciocínio é lógico. Vamos imaginar que ele, certo? Que ele vote em mim, que ele, vamos dizer que o voto dele seja o voto Minerva para ser presidente. No que atrapalharia o trabalho do opositor do governo hoje, Diego Singolani? O que atrapalharia? O que um presidente tem de força para atrapalhar a candidatura do prefeito? Não, para mostrar que tem a maioria na Câmara. Não, mas que ridículo, que maioria? Mas você sabe que a política é assim, a maioria. Mas a maioria pode mudar no meio. Então, mas você sabe que ganhando uma presidência mostra, olha, eu tive poder, eu tenho mais forças, enfim, você sabe que é isso. Mas ridículo. Para a população que nos acompanha e nos assiste, isso é ridículo. O Brasil tá na merda aqui, tá? Desculpa o termo. Fica à vontade. Palavreado. Por quê? Porque existe isso aí ainda. Eu acabei de falar 13 vereadores eleitos por quem? Eleito por quem? Pela população. Mas a população não vai decidir o voto para presidente.
Oi? A população não decide o voto para presidente da Câmara. Tá, mas quem a Câmara representa? É isso que eu estou dizendo. Tá, mas você acha... a Câmara representa? A Câmara representa a população. A Câmara não representa o Executivo, desculpa. Tá, mas Lorival... A Câmara não tem força em cima do Executivo, desculpa. Mas o que ela pode fazer, tá? É subir um veto, certo? O pessoal derrubar o veto e a Câmara promulga. Máximo. O restante eu não vejo nada aí. Olha, entre um pedido... Não estou falando que isso vai acontecer, tá? Mas aí vai da índole do vereador. Tá, mas entre um pedido do ex-prefeito para o Cristiano de Miranda, considerado o líder dele na política... Certo. E entre manter palavra com você... Você acha que ele não vai jogar política, Lorival? Aí eu posso fazer o quê? Eu não faria. Você vai ficar vendo a vida, você perde a eleição. Então vamos lá, raciocínio. O que foi falado aqui? Qual foi a pergunta que você fez para ele? O vereador Cristiano de Miranda, se houvesse uma intervenção... Mesmo assim ele manteria a palavra. Ele disse que sim. Então ponto. Tá. Ponto. E se eu falar para você agora, já que eu tenho informação que o senhor vai mudar de voto na próxima sessão, ou seja, o senhor vai contrário à emenda impositiva, o senhor disse que não. Claro, o senhor disse que eu tenho um guru, tá. Digamos que o mesmo guru contou para mim que o Cristiano Miranda não vota mais no senhor para presidente. Aí não é... Lógico que sim. Porque eu vejo nele uma pessoa que tem palavra. Eu entendo e volto a reforçar, certo? Que não tem nada entre vereadores. Eu entendi que você fez a colocação sua assim, tá? Força. Vai medir força com quem? Com os 3 vereadores que estão trabalhando junto ali? Mas o senhor sabe que não tem essa união, né? Tudo bem. Da minha parte tem. Então, mas dos outros... Mas é a política, né? Agora fica aí para a população entender de que forma que teria que ser a política para ela ser boa. Porque, veja bem, 3 vereadores trabalhando junto para o município, em prol ao município. Tá? Qual a diferença de medir essa força lá na eleição? Eu que apoiei o Diego vou ter mais força do que o Cristiano de Miranda que apoiou o ex-prefeito? Será que é isso? Não vejo dessa forma, Dário. É por isso que eu estou te falando. Eu não mudo a minha palavra. Posso mudar a minha palavra em algum projeto, alguma coisa, e também reforço também que falo porque eu errei, qual foi o motivo que eu mudei. Ponto. Lorival, que nem você acabou de falar que você tem fonte segura de que eu vou votar contrário. Certo? Sim. Se eu tiver que votar contrário, eu já vou estar provando mais uma vez que eu não estou nem um pingo preocupado. Certo? Com a presidência da Câmara. Não posso falar isso. Eu estou dizendo ego. Certo? Eu estou dizendo que eu vou votar tranquilamente, o meu voto vai ser tranquilamente, isso já sabendo e pensando que isso não mudaria a palavra do nosso presidente Cristiano de Miranda. Porque senão aí fica ruim, né? Ele votou contra eu, vou votar contra ele. E entre eu e o Cristiano Miranda, entre nós, nunca houve nenhum tipo de embate político. Pelo contrário, vocês sabem bem que eu sempre defendi o trabalho dele, sempre falei muito bem dele. Então, eu vou ficar muito magoado, vou ficar chateado. Mas não vou deixar isso me consumir porque eu sei que eu estou na política. O senhor pode não acreditar. Mas isso é ruim pro próprio colega. O senhor pode não acreditar, e isso talvez não ocorra na história recente da Câmara de Santa Cruz, o Poder Legislativo colocando algum óbice para tentar atrapalhar o Poder Executivo. Sim. Mas na prática a gente sabe que o presidente da Câmara, se quiser, ele tem na mão instrumentos que podem causar algum tipo de melindre para o prefeito de ocasião. Ele pode travar um projeto? Ele pode travar um projeto. A questão da ordem de entrada de um projeto a um pedido de urgência. Há situações que o presidente, sim, ele tem um poder ali para causar algum empecilho. Por isso, assim, há a questão simbólica de mostrar força, o grupo conseguir colocar aquele presidente, e o presidente, estando eleito, ele tem na mão dele algumas ferramentas que podem causar óbvio de administração. Então dizer que, não influencia tanto assim, influencia demais a pessoa que ocupar, né? Não, tudo bem, Diego. Se for uma coisa indecente, influencia. Claro. Mas peraí, só que aí também, desculpa, eu vou fazer o que eu sempre faço. Não tem nada a ver, tá fazendo algo só para atrapalhar, eu vou para cima. É simples assim. Porque, peraí, é um projeto que é importante para o município. O presidente vai barrar esse projeto porque ele é contrário. O professor Duzão afirmou semana passada aqui que o projeto de emenda impositiva está sendo tramitado só para desestabilizar o governo Diego Cingolani. E o prefeito concorda. Não estaria justamente um exemplo? Desculpa, critiquem quem quiser me criticar. Tá? Esse projeto vem discutido há muito tempo. Pode ser que agora entrou nessa seara,
Tá? Esse projeto foi colocado, foi retirado por um prazo de 180 dias. E voltou agora. Seria natural ele voltar. Seria natural esse projeto voltar. Certo? Agora, se existe um trabalho por trás, para desestabilizar o governo, não é o meu voto que vai fazer desestabilizar o governo. Porque o governo ele tem mais 2 anos para trabalhar. 2 anos. Certo? Entendo o posicionamento do prefeito. Confio demais, eu sei que ele vai ter aí mais 2 anos para fazer um trabalho maravilhoso em Santa Cruz, mais do que já vem fazendo, tá? Mais do que já vem fazendo. Agora, eu não vou, eu vou deixar de falar sobre esse assunto, porque eu não vejo dessa forma. Porém, não tiro o direito de quem está sentado na cadeira executiva de enxergar dessa forma, do meu amigo, parceiro, uma pessoa que eu estimo demais, gosto da forma dele trabalhar como vereador também, o professor Duzão, entendeu? São opiniões, né, deles, não é a minha. Dário? Olha, nesse assunto em emendas positivas, acho que eu coloquei todos os meus pensamentos, não dá para tirar mais do entrevistado. Eu tenho, eu tenho essas informações, eu vou ficar aguardando a próxima sessão no Legislativo Santa Cruzense para conferir. A informação que eu tenho é que o senhor vai votar contrário a esse projeto, e em contrapartida, o atual presidente da Câmara, Cristiano de Miranda, não vota mais no senhor como presidente. Primeiro eu quero te parabenizar, Dário, porque o seu trabalho de jornalismo ele é bem efetivo, né? Você vai atrás, você procura informações. E eu já tenho um trabalho diferente, né? É o que eu sempre falo. Eu em nenhum momento, estava agora lá, estava eu, Cristiano Miranda, Cristiano Tavares e o Niltinho. Nós estávamos discutindo sobre Câmara Municipal, sobre questão, falamos sobre tudo, e eu reforcei de novo, gente. Eu, como vereador, estou com os restantes do grupo. Vou às vezes ter um embate com o outro, vou normal. Agora, eu ficar falando os 4 cantos, não, porque eu estou pensando, porque eu vou voltar atrás. Em momento algum, não conversei com ninguém. Conversei com o Diego, sim, após a minha entrevista, a gente conversou, falou bastante. Ele me fez... Agora, pode perguntar se eu estou mentindo ou se eu estou deixando de responder o que você está me perguntando. Não falei para ninguém qual será o meu voto. E também não quis dizer ou adiantar o meu voto preocupado, certo, com o voto do nosso presidente Cristiano de Miranda, contrário, porque eu votei contrário à emenda impositiva. Agora, se não houver democracia, um colega de trabalho não entender, tá, a vontade do colega em votar, de repente, um projeto contrário, porque partiu dele, aí fica difícil trabalhar, né? Porque aí realmente vai voltar aquela velha política. Lorival, que eu não defendo, nenhum lado, nem do lado do governo, nem do lado legislativo. A gente nunca defendi. Comentando sobre alguns reflexos da declaração do prefeito Diego sexta-feira aqui na rádio, dizendo que será candidato à reeleição, vai disputar e provavelmente contra o ex-prefeito doutor Otacílio. Como é que isso repercute na Câmara? Como é que isso pode repercutir até na disputa pela presidência do Legislativo no final do ano? Nesse meio tempo a gente já falou também sobre emenda impositiva. A votação de segundo turno vai acontecer no próximo dia 3, né? Fora a semana que vem já, né? Na próxima segunda-feira vai ter a votação. Eu já trouxe na semana passada a apuração de um outro vereador ou vereadora que no primeiro turno foi favorável e que já teria também mudado de voto. Portanto, tudo indica, já que era necessário mais um voto contrário para isso virar água, que vamos ter uma reviravolta nessa história de emenda impositiva também. Agora, seguindo nas repercussões da declaração do Diego, que vai disputar a reeleição, eu quero saber a sua opinião sobre os cargos de confiança do Poder Executivo. Você, como líder do governo na Câmara, não deixa de ser, imagino, também um conselheiro. Alguém com quem o prefeito Diego Cingolani troca ideia sobre N assuntos da administração. Essa antecipação do Diego em se lançar como candidato, ela coloca alguns benefícios, mas também traz ônus. Sim, com certeza. Muitos dos cargos, eu imagino que estão hoje com o Diego, foram nomeados à época pelo ex-prefeito Otacílio. Já foram mais, o Diego acabou mudando nos últimos meses, mas ainda há cargos importantes que vieram da administração anterior do ex-prefeito Otacílio. Ainda faltam 2 anos de governo para o Diego. Estando claro que ele vai ser adversário do Otacílio, como fica a situação destes cargos? O prefeito tem a confiança de continuar com essas pessoas no alto escalão do governo? Você orientaria ele a promover uma mudança? Hoje, se o prefeito chegar a essas pessoas e dizer, você está do lado de quem?
para manter o trabalho, eu imagino que eles possam dizer, tô contigo, mas pode ficar a pulguinha atrás da orelha. É óbvio. E ainda faltam 2 anos de gestão. A situação dos cargos de confiança. O Diego herdou nessa situação do ex-prefeito Otacílio. E agora ambos são opositores na política local. Como é que você enxerga isso? Já conversou sobre esse assunto com o Diego? Não, acho que eu procuro interferir muito pouco na questão do secretariado, tá? Sim. Eu acho que o prefeito ele tem que ter a visão, acompanhar o trabalho do secretariado para ver quem está fazendo a contento ou não. Veja, se o secretário está trabalhando certinho, fazendo as coisas andarem, né? Não fazendo nenhum tipo de protelar algum trabalho, vai ficar, porque veja bem, isso não vai, se não estiver atrapalhando o governo, não existe uma outra forma de trabalhar contra o governo. Trabalhar contra o governo seria fazer o quê? A coisa não andar, travar, sabe? Eu não vejo. Agora, vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? O ex-prefeito também manteve, mas se na maioria, boa parte do secretariado da ex-prefeita. É verdade. Isso é comum. Porque eu sou do seguinte pensamento, Diego, está trabalhando certinho, qual a culpa desse secretário que está fazendo o trabalho dele, tá? De ter entrado, vamos dizer assim, uma oposição na política? Nenhuma. Eu acho que o prefeito tem que pensar no bem do município. Secretário trabalhou bem, secretário executou todos os projetos que o prefeito quer e pede, não tem que mexer. Tá? Não sou eu, o vereador Lorival, líder, obviamente, né? Fazer uma ressalva aqui. Se eu entender alguma coisa, eu enxergar, não vou chegar e falar, tem que... Lógico. Prefeito, fica de olho, né? Tá acontecendo algumas coisas aí que não é legal, né? Principalmente depois da sua fala na rádio. Obviamente que é minha obrigação fazer isso aí. Principalmente como líder de governo. Você disse que não gosta da palavra traíra. Então a minha colocação será diferente. Você acha que hoje tem profissionais do alto escalão do governo Cingolani com os pés em 2 canoas? Agora você não tem como eu falar, Dário. Eu, sempre que precisei, sempre, independente de qual seja o secretário. Aliás, quero mandar um salve para todos os secretários da atual administração que executam o seu trabalho, que faz da melhor forma possível. Acredito que todos os secretários atendam a todos os vereadores quando a altura deles, né? Então é difícil falar, viu, Dário? Eu sou uma pessoa assim que, para mim, falar de uma pessoa, né, mal, só se eu tiver muita certeza. E mesmo assim eu vou falar com muita ponderação. Eu vou falar o que eu vi, o que eu entendo. E aí eu vou deixar para o prefeito, né, analisar. Né? Fique claro uma coisa também. Eu não estou fazendo aqui campanha para demissão de secretário nenhum. Eu só estou fazendo uma análise fria da política neste momento em Santa Cruz. Essas pessoas que ocupam cargos de livre nomeação sabem da natureza política. Sim. Elas podem ser o melhor profissional desempenhando um grande papel naquele momento. Mas há a questão de confiança que predomina para a nomeação de um cargo desse. Então, se o prefeito achar, eu tenho que ter 100% de certeza que ninguém vai vazar informação daqui, nem julgando o mérito do trabalho técnico da pessoa. Eu entendi. É do cargo. De repente a pessoa está fazendo o trabalho bonitinho, mas está levando informações para lá que pode... Eu nem sei se isso está acontecendo. Não, sim, eu estou entendendo. São cargos políticos de livre nomeação. O prefeito pode entender que agora, nesse cenário acirrado de antecipação da disputa entre ele e o Otacílio, porventura alguém com o pé em 2 canoas não seria interessante manter de jeito maneira. Essa nem avaliar se a pessoa está sendo bom ou mau profissional. É uma questão de confiança e do cenário político no momento em Santa Cruz, né? Eu sou patrão também, sim. Já tive vários funcionários e eu sempre tive para mim o seguinte: quem é que mantém o emprego do funcionário? É o patrão? Não é. É o próprio funcionário. Falo a mesma fala para o secretário. Mas entendo também o lado político que você falou. De repente o cara vai fazer bonitinho, mas tem algumas coisas que eu tenho que levar. A pessoa, quando assumiu, inclusive, o cargo, sabia dessa natureza. Mas olha, eu nunca acompanhei reunião de secretários com o Diego, tá? Mas ele nunca pegou mole. E pode ter certeza que o Diego, ele dorme com um olho e o outro fica aberto. Então, só peço que todos aqueles que estão no governo hoje entendam que hoje quem está mandatário do governo é o Diego. Certo? Lá em 2024, como o próprio Diego diz, é o seguinte: lá em 2024 é outra conversa. É outra conversa, né? Então, eu penso dessa forma. Eu acho que quem somos nós para apontar uma pessoa, ou para condenar uma pessoa, ou para falar mal do trabalho da pessoa. Sim. Né? Eu acho que você pode levar informações e deixar com que o executivo, né, que é
o funcionário de confiança dele que analise da melhor forma possível. Na entrevista de sexta-feira, o Diego deixou claro que entre as declarações do ex-prefeito Otacílio na última sessão da Câmara, a que mais pegou foi em relação à Santa Casa, saúde e aquele pedido de coragem que o ex-prefeito fez a ele para que ele implementasse um aumento para os enfermeiros, em especial da Santa Casa. O Diego disse que há anos existe um consenso entre corpo clínico, diretores, políticos da cidade que Santa Casa é sagrada, não se pode utilizá-la como arena política. Sim. E na visão dele, as declarações do ex-prefeito Otacílio foram politiqueiras em relação à enfermagem, à Santa Casa, etc, etc. Você é alguém que conhece como poucos Santa Casa. Muito. E também é político. Adoro falar. Eu quero saber a sua avaliação do que disse o ex-prefeito Otacílio. Você estava lá acompanhando em loco, inclusive a sessão, e a resposta que deu o Diego sobre isso. Ô Diego, a análise é muito fácil, mas qualquer um consegue fazer uma análise disso aí, certo? Nós tivemos o ex-prefeito lá em 2 mandatos de 4 anos cada um, certo? Santa Casa sempre teve, e eu toda a vida eu defendi, falei, nossa, que absurdo o salário do técnico, o salário do enfermeiro comparado aos outros salários de enfermeiros e técnicos, por exemplo, do município. Sim. É uma discrepância muito grande. Né? Aí vamos para um cenário... Em números é quanto? Até para o ouvinte ter uma noção. Hoje, a enfermeira dá em torno de 30% a 40%, tá? Técnico de enfermagem quase 100%. É o dobro. É o dobro. Um técnico da prefeitura é o dobro. da Santa Casa. Agora vamos ao raciocínio lógico, tá? Lógico. Eu sou... Quem está na Santa Casa me conhece, todos me conhecem, sabem que eu sempre fui a favor da enfermagem. Sempre achei um absurdo o salário, porque a responsabilidade de um técnico de enfermagem é muito grande. Ele funciona numa veia, ele faz um medicamento, ele afere pressão, temperatura. Então é muito... Porque se der um problema no medicamento errado, ele vai responder criminalmente. Então o salário é muito baixo. É muito baixo. Agora, vamos às condições da Santa Casa. Poxa, a análise é simples. Por que houve a intervenção na Santa Casa? Má gestão, má administração? Não. Porque a Santa Casa, o SUS é muito defasado, vem lá de trás. E isso vem acumulando dívida. Você pega um déficit mensal de 250 mil, anual dá quase 3 milhões, dá 3 milhões anualmente. Certo? Agora, peraí, qual prefeito de sã consciência, certo, ia atender uma lei do governo federal sem ter dinheiro? Nenhum, como teve muitos que não iam atender. O primeiro passo do prefeito, qual que foi? Chamou o secretário de Finanças, eu participei dessa reunião. Secretário de Finanças, prefeito, olha assim, cuidado, senão o nosso caixa rotativo vai ficar deficitário. Dá para mandar tanto. Por aí você já vê que não é assim porque tem 30 milhões no caixa que você vai bancar isso mesmo. Foi o que o Otacílio disse. Fácil falar. Obviamente. Você discorda do ex-prefeito, então? Lógico que eu discordo. Desculpa, com todo respeito. Foi um baita no gestor, com todo respeito, eu discordo. Por que eu discordo? Porque poderia ter feito lá no passado. Também tinha superávit. E por que não foi feito? Porque a intervenção, né? O Diego assumiu ela depois. Já vem colocando dinheiro na Santa Casa. Vocês imaginem, vocês sabem o impacto? Qual foi o valor? Não. 286 mil reais. Mês. Ano. 3 milhões e pouco. Quer dizer, então o município já está colocando 350 mensal. Anual, 4, 5 milhões. Partiria aí para casa de 8, 9 milhões. Tem dinheiro? Tem, mas tem outras coisas. A cidade tem outras prioridades. Certo? Agora, não é falta de vontade do prefeito, não é porque o prefeito não quer. O prefeito foi secretário. O prefeito foi um dos que fez a reestruturação da saúde, também de salário, quando ele era secretário. Agora, por que não da Santa Casa? Porque não quer? Não tem como. Porque amanhã, vamos imaginar que daqui 2 anos queira tirar a Santa Casa da intervenção. Como é que tira? Se colocando 300 está difícil, se aumentar mais 286 mil reais, quase o dobro. Quase o dobro, certo? Aí que não tira. E aí a Santa Casa vai ficar refém o resto da vida do município. E se chegar lá na frente, um prefeito que entra lá diz o seguinte, olha, não quero uma intervenção da Santa Casa. E aí? Fecha a torneira de uma vez? Fecha a torneira de uma vez? Então isso aí é coerência. Isso aí é se preparar pontualmente, né, mês a mês, de que forma pode fazer. Eu tenho certeza,
como o prefeito falou que nós já havíamos conversado, que na reestruturação, tá? Do salário, cargos e salários, ele vai fazer algo pela Santa Casa. Mas também não é algo que vai ser muito expressivo. Não é algo, tá, que chegue perto do que está sendo proposto hoje pelo governo federal. Porque é fácil. É de eleição, deputado, governo federal, pá, vai lá, vamos sancionar. Sim. Será que ele pensou em um minuto que o nosso SUS, né, eu digo o nosso SUS, porque é do Brasil inteiro, está deficitário há mais de 25 anos? A tabela SUS? Será que ele não parou para pensar em nem um segundo que as Santas Casas estão todas endividadas com BNDES, com empréstimo, com o seu dinheiro de repasse do SUS, que é o consignado, que já consome 30% ou, dependendo do município, até mais? Não foi pensado. E eu já tenho também notícias, porque eu estou acompanhando de perto, tá? Que o Congresso, junto com o Senado, tá? Já parece que já tem de onde vai vir esse dinheiro. Até eu vi. É a mudança que estão tentando aprovar agora, né? Um amigo meu mandou 3 mensagens do próprio Pacheco, né? Da Câmara de Deputados lá, dizendo que já está sendo trabalhado isso aí. Vão já definir uma fonte. Isso, já praticamente definida a fonte. Certo? Então estão todos trabalhando. O Supremo errou? Não. O Supremo não errou. O Supremo pensou no quê? Nas Santas Casas, na sustentabilidade das Santas Casas. É isso aí que foi pensado. Ninguém tipo, não, vamos tirar porque está dando esse aumento na época da política. Não, porque não tem condições, não é Santa Cruz. É o Brasil inteiro. Você acha então não que é difícil o raciocínio. Foram acusações com certeza, de politicária, com certeza, que o ex-prefeito fez. Com assim certeza. Avaliado pelo Diego. Pelo Diego, exato. Certo? Eu acho assim, eu acho que não tinha necessidade, não tinha necessidade nenhuma de se falar nesse sentido, tá? Porque o nosso ex-prefeito é conhecedor da dificuldade de Santa Casa, ele é conhecedor de todo o caixa da Prefeitura Municipal, certo? E não é porque ele tem um superávit hoje, tá, que vai conseguir bancar esse aumento o resto da vida para Santa Casa. Tem todo o merecimento. Volto a frisar. Quem me conhece, quem trabalhou comigo dentro da Santa Casa, sabe o respeito que eu tenho pela enfermagem. Sobre essa disputa, uma pergunta derradeira da minha parte, direta, reta. De um lado, Diego Cingolani, do outro, o Tacílio. 2024 se avizinha. O Tacílio tem um legado de 8 anos como prefeito, além da atuação dele como médico, etc, etc. O Diego tem um legado de uma gestão à frente da saúde de Santa Cruz, além desses primeiros anos como prefeito do município. Isso. Hoje, você já entende que esses dois personagens, eles se rivalizam numa disputa política em Santa Cruz do Rio Pardo? Como é que a população do nosso município enxerga esse cenário de um lado Diego e o Tacílio? Eles estão no mesmo patamar na sua avaliação para disputar voto a voto? É um pouquinho complicado falar na questão de disputar, né, um patamar de votos lado a lado, ou Diego de lá e doutor Tacílio de cá. Eu acredito que hoje o Diego está se enganjando mais, né? Está com uma maturidade melhor da política, né? Então hoje eu acho que ele consegue já se preparar melhor, né, para daqui 2 anos, né? 2 anos e 3 meses, vamos concluir dessa forma. Então, acredito que se chegar lá e for, vai ser uma disputa. Espero que seja uma disputa honesta, né? São 2 gestores de ponta, né? O Diego provou isso na saúde 7 anos, né? Tanto que foi eleito, não tinha rejeição. E o ex-prefeito doutor Tacílio na sua gestão de 8 anos. Eu sempre fui, o Diego, sempre trabalhei dessa forma, pro lado passivo. Eu acho que onde existe uma rinha, uma disputa muito acirrada, vamos dizer assim, ofensas, né? Pegadas pesadas um com o outro, quem perde é somente o município. Somente o município. Dário Miguel. Vereador, como líder do governo, obviamente veio à tona, embora a 104 FM vem colocando há um bom tempo que haveria esse racha. E você, como líder, e também o atual prefeito Diego Cingolani, sabia de tudo isso porque era notório nos bastidores da política de Santa Cruz. Em algum momento teve uma conversa, vamos parar com tudo isso, que vai rachar, vai ficar ruim? Teve essa conversa? Não, comigo não. Comigo não. Eu sempre disse o seguinte, eu até hoje, até agora, não enxerguei o motivo, Lorival, desse racha. Né? E principalmente o tanto que isso tem espirrado na Câmara Municipal. O tanto que tem espirrado lá, certo? Então eu nunca tive nenhuma conversa. Até a fala do Diego me surpreendeu muito na segunda-feira, né? Com questão aí, ele já
abrir vamos dizer, a pré-candidatura dele para daqui 2 anos e pouco. Na sexta, né? Na sexta, Isso. perdão. Na sexta-feira. Então é assim, eu acho assim, Dário, são conversas que não tinha nem por que acontecer, né? Tem muito tempo para frente, certo? Tem muita coisa para acontecer. Quem provocou essa ruptura, na sua opinião? Diego, de coração, a política. Política. Só pode ter sido. Eu não vou usar lado A ou lado B. O Diego, em nenhum momento, tá? Eu vi ele, tá? Aqui nas redes sociais, aqui na rádio, nas redes sociais ou em jornal, atacando o ex-prefeito mesmo, porque não tem como, não tem porquê, certo? Agora, pelo que eu entendi, houve aí uma cutucada, né? E agora sim, eu enxerguei o racha agora. Mas anteriormente, vocês também são testemunha disso. O que tinha para rachar? Eu não vi nada, eu não consegui enxergar nada. A não ser a política. Veja bem, a não ser a política. O que a gente via nos a gente via nos bastidores, você não enxergava como político? Como assim? Que sentido? Sim, essas indiretas, enfim, os jogos acontecendo, até mesmo na Câmara de Vereadores, fora também, enfim. Eu entendi a sua colocação. Vamos ser um pouco mais direto, mas preservando, claro, fontes, pessoas que às vezes nem têm ligação direta com esse momento aí de ruptura, mas fatos que envolveram esses personagens ajudaram a gente chegar nessa situação que estamos aqui agora. Nesse meio tempo, Lorival, a gente apurou que houve, por exemplo, tentativa de derrubar secretário, né? Houve questão de demissão de secretário que não foi consensual no grupo. Houve até a tentativa de levantar informações da vida pessoal de pessoas para utilizar na política. Tudo isso está acontecendo nos últimos meses. Acabei de falar política. Infelizmente, a política... Mas são motivos que a gente estava, inclusive, fomentando que uma hora estourar essa situação. Então, o que eu estou dizendo, Diego, eu, Lorival, vereador, eu sempre sou do seguinte ponto. Eu procuro não enxergar a coisa da pior forma possível, não procuro. Eu procuro enxergar da melhor forma. Tanto que eu até andei defendendo. Falei, gente, isso vai passar, as coisas vão se acertar, né? Os dois vão conversar. Você foi alvo de um episódio desse? Ou a sua não ida para Santa Casa não teve dedo de político também? Ou ex-político? Então, vocês lembram que eu deixei um ponto de interrogação? Continua o ponto de interrogação. A minha recusa foi justamente por isso. Para depois eu ir para lá, politizar o negócio? Falar que eu fui por politicagem, só quem conhece. Você fugiu do embate ou não? Na Santa Casa? Não. Porque você sabia que iria acontecer isso lá. Não é nem questão de embate. Eu simplesmente preservei a minha pessoa. Certo? É isso que eu fiz. Por que eu vou arrumar um problema pra minha cabeça se eu já sei que ele já tá criado, já foi criado? Eu não, pra quê? Não vivo disso, não dependo disso. Quem me conhece sabe, a população sabe. E até falei, faz uma enquete aqui. O dia que foi declarado que eu falei que ia para Santa Casa, foi aqui. Teve apoio popular. É lógico. Sim. É lógico. Agora, não adianta eu ter o apoio popular. Não adianta. Eu preciso de apoio lá dentro. Eu preciso de condições lá dentro. Então, a hora que eu percebi que eu não ia ter esse apoio, eu ia fazer o que lá? Criar problema pra mim? Eu só apontei esse episódio para dizer o seguinte. Não entendi. Você falou, Diego, eu só consegui enxergar o racha agora, da fala do Otacílio na Câmara para cá. Eu tô te dizendo várias situações que já estavam rolando na política da cidade. Entendi. Que tava só para transbordar. A entrevista do Otacílio, eu tive essa impressão, foi só a gota d'água. Então, a coisa já tava rolando já no... volta a falar. É a minha interpretação. Não, perfeita. Sim. Eu acho que é assim, gente. Eu, Lorival, quem me conhece sabe disso. Se eu tenho algo aqui comigo na mão, certo? E eu sei que se eu usar isso eu vou atrapalhar a vida de uma pessoa, eu não uso. Então eu estava enxergando as situações dentro da política dessa forma. Espero que as coisas se resolvam. Duas pessoas de muito respeito. Você acredita ainda numa reconciliação? Eu não, de jeito maneira. Mas então como que vai resolver? Nas urnas mesmo? Não estou dizendo não. Eu acabei de falar. Até então... Até a fala do prefeito aqui nessa rádio, tá? Até a fala do prefeito aqui, eu levava da melhor forma possível. Pode botar 12 vereadores aqui dentro da rádio, fazer a mesma pergunta, que eles vão saber, eles vão falar, vão pontuar o meu posicionamento. Sempre foi dessa forma. E eu não vou mudar meu jeito de pensar. Se eu não puder ajudar, também não vou atrapalhar, diferente de outras pessoas, né? Eles poderiam ajudar, mas não, eles preferem atrapalhar. E não é isso que eu vou fazer, não é o meu perfil, certo? 2 anos e 3 meses é muito tempo,
Muita água vai passar por debaixo da ponte e as verdades virão à tona. A sua ajuda agora, então, no caso você, é o bom moço, né? O bom político, vai ajudar o atual prefeito, não é? Mas com certeza, sempre ajudei. Tá. Ajudando o atual prefeito, você vai votar favorável à emenda impositiva? A minha última pergunta. Ô, Dário, eu não vou responder porque eu tenho aí, hoje é dia... Hoje é segunda-feira. Não. 26. 26, né? Eu tenho aí para dia 3, tenho 7 dias. 7 dias. 7 dias, né? Tem eleições também no final de semana, né? Tem bastante coisa aí. A minha cabeça tá bem, assim, posicionada, tá? Em entender o que o prefeito me passou, certo? E ver o outro lado também, que é o lado da Câmara Municipal, né? O lado dos vereadores. Então, dia 3, né? Eu vou dar vou impor o meu voto, né? Vai ser o meu voto, né? Pode ser que seja assim, pode ser que seja não. Eu continuo afirmando que você vai votar contrário. Segunda-feira a gente entrevista você, tão logo terminar a sessão eu faço lá, questão. ao vivo. E se eu votar contrário, eu vou ter um motivo. E volto a falar, se eu votar contrário, é mais um ponto, tá? Quem seja naquilo. Eu não tenho ego nenhum pela presidência. Mas uma coisa eu deixo claro, Dário, a população não é boba. A população não é boba. A população, ela aprendeu a acompanhar, principalmente os que estão mais aí nos bastidores da política, a acompanhar a motivação, certo, de uma pessoa eleita para presidente, né? Eu sou contrário a você eleger um presidente da Câmara Municipal porque houve interferência de um lado ou do outro. Ó, não vota. Ó, vota. Então, eu sou totalmente contrário, estou preparado, né? Meu ego nunca foi de superioridade, de querer o poder na mão, nunca foi. Então eu estou muito tranquilo. O meu voto vai ser consciente, tá? Na segunda-feira. E vocês vão entender o porquê. Depois, se vocês pararem de fazer a análise, e vão entender o porquê, o motivo. Pode ter certeza. Muito bem. Confirmando a hora certa, 13h30. Convidado de hoje no Jornal Giro de Notícias, Lorival do Raio X, vereador, líder do governo na Câmara. Para vocês que estão aí acompanhando pelo Facebook, a gente pede por gentileza, deixa um like na live, comenta no chat, compartilha, você vai ajudar bastante para que o nosso conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Apenas registrando a participação da nossa audiência aqui no WhatsApp, mandando mensagem, um abraço para o João Bianchi, a Sônia Salles também está por aqui, o nosso amigo Benedito Batista, Renatão Pintor, quem mais mandou mensagem aqui? Saí do WhatsApp sem querer, apertei errado o botãozinho. Já a gente volta. Muitas mensagens chegando aqui, estamos reconectando o nosso WhatsApp 997-726104. Um alô também para o Antônio Alves Ferreira, um alô especial para a galera da Codesan. Audiência em peso aqui na 104 FM, em especial Portuga, Peixinho e o André, também galera da Borracharia da Codesan e o pessoal pelas ruas da cidade. Quem tá ligado no programa também é a Isabel, mandaram um áudio aqui, não tem como saber quem é, e áudio a gente não, evidentemente, veicula durante o jornal, mande texto, por gentileza. Alô Marcelo Oliveira, alô Cristina da Pamonha, Patrick Arada, Mortandela, enfim, muita gente se manifestando aqui, acompanhando atentos todas as informações e respostas do nosso convidado. Seguimos aqui, mais alguma informação, alguma pergunta sua, Dar, por outro assunto, de outro tema, ou senão a gente vai deixar esse espaço final. O Lorival quiser abordar alguma questão, divulgar alguma ação aí, fica à vontade. Fique à vontade, realmente. Então, beleza. Não, a minha colocação, Diego, é pedir, né, para que a população se atente mais à política local, à política a nível Brasil, para que daqui para frente, para que as coisas melhorem, né? Vamos votar naquele político que está de olho na melhoria do Brasil, na melhoria da cidade. Não vamos votar naquele político que fica criando impasse, fica criando histórias, né, com ele, né, que não existem, né, para não dizer outra palavra. Vamos olhar mais o trabalho do político. Às vezes aquele político, como sou eu não tenho muito. Se for votar na minha pessoa, como vereador, em questão de requerimento, indicação, eu estou ferrado, eu não vou ter 3 votos. Mas desde o início lá da minha candidatura, da minha eleição, que eu fui eleito, com 816 votos, eu nunca fiz. E não vou fazer, porque é minha forma de trabalhar e respeito os outros que fazem também. É só isso. Vamos parar um pouquinho, analisar um pouquinho mais friamente a política, o cenário político e pensar, quem é que está preocupado com a população?
É aquele um que está pensando no próprio umbigo para se eleger daqui 2 anos e pouco? Ou é aquele um que faz o trabalho sem pensar daqui 2 anos e pouco, deixando para que a população avalie? Esse aqui, ó, realmente ele fez um baita no trabalho, atendeu fulano, ciclano, beltrano. Esse é um que merece voltar na Câmara Municipal. Esse é um que merece voltar no Executivo. Isso é muito importante. Tá? Lorival do Raio X, convidado desta segunda-feira no Giro de Notícias. Queria só deixar um abraço até Fica à vontade. Ele é uma pessoa que eu estimo mais. O Ditinho eletricista, que também foi aí, né, da política, ele sempre participou da política. Vou dar um abraço para ele. Valeu, Lorival. Obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço, Até Diego, a próxima. Tchau, tchau. E ouvintes. Muito obrigado. Confirmando a hora certa, 1h34. Vamos para um rápido intervalinho. Ainda hoje, ocorrências policiais. Destaque para os acidentes de trânsito, hein? Mais um final de semana marcado por acidentes aqui na nossa cidade. Recado também, vamos atualizar a situação lá na Avenida Ângelo Carnavale. Hoje de manhã um caminhão acabou quebrando por ali. O trânsito até 40 minutos atrás estava bastante complicado naquela região. A gente vai tentar informações junto ao Demutran para saber se a coisa já normalizou, se evoluiu ou se segue tudo na mesma, ok? Já mais detalhes. Eu vou chamar agora a nossa vinheta da cobertura Eleições 2022 que a Rádio 104 FM está preparando. Olha, modéstia à parte, vai ser imperdível, além de informações de utilidade pública, nossos repórteres pelas ruas da cidade, acompanhando os principais pontos de votação. Teremos um time de convidados e comentaristas imbatível. Hoje, o Dar vai saber aqui no ar junto com vocês. Todo mundo confirmado. Todos os comentaristas, fizemos o convite hoje, estarão conosco domingo para fazer uma transmissão sem igual no Rádio Santa Cruzense. E você confere agora a nossa vinheta, a chamada para a cobertura Eleições 2022. Eleições 2022 é na 104 FM. Santa Cruz vota e você se informa aqui. Dia 2 de outubro, a cobertura mais completa das eleições. Nossos repórteres nos principais pontos de votação da cidade. Entrevistas exclusivas, comentaristas convidados e a apuração em tempo real. Eleições 2022 é na 104 FM. Apoio Cultural. Escritório Santa Cruz Contábil, Rua Antônio Mardegan, número 647, fone 3372-2538. Imobiliária Status e Nantes Advocacia, na Rua Marechal Bittencourt. Vereador Lourival Heitor, sempre a trabalho do povo santacruzense. Cacaio Supermercado, onde sua economia é nossa alegria, nos altos da estação. Disque entregas 3372-3397. Marmoraria Brito, os melhores serviços em mármores e granitos nacionais ou importados. Ligue 99710-6018. Despachante Avenida, cuidando da documentação do seu veículo com profissionalismo. Em frente ao Ginásio de Esportes. Fone 3373-2882. Cerealista Solimã, no Distrito Industrial, sempre realizando os melhores negócios no comércio e armazenamentos de milho e soja. Fone 3372-5333. Oficina São Pedro e Metalúrgica Raimundo, o maior posto de molas da região na SP 225, quilômetro 320, saída para Bauru. Fones 3372-5674 ou 99741-4899. Macedos Gás e Água Mineral, a entrega mais rápida, trabalhando também aos domingos e feriados. Ligue 3372-2100 ou 99610-2100 e peça seu gás e água mineral. Escola OAPEC, Educação Infantil Fundamental e Médio. E FASC, Faculdade de Administração e Direito de Santa Cruz, de volta sob nova direção. Domingos do Esporte, da Pro Esportes, coordenando projetos sociais. Gestor da Escolinha CAS, formando talentos, e gestor do Futsal Feminino de Santa Cruz. Domingos do Esporte, telefone 98222-4716. Eleições 2022 é na 104 FM. Santa Cruz vota e você se informa aqui. 104 FM. Giro de Notícias.
Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multislice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14997261150. Telefone 14-3373-2086. Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento, para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim. Guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Muito bem, estamos de volta, 13 horas mais 43 minutos. Jornal Giro de Notícias no ar pela Gostosa de Ouvir, no seu rádio em 104.9, sintonizado no dial local. Você pode acompanhar o programa também pela internet, na nossa página r104.com.br e com imagens assistir ao programa
no Facebook. Siga nossas páginas Diário Cidadão e Nova 104 FM. Algumas informações aqui, primeiro registrando, né? Sim, o Dário, a situação lá na Ângelo Carnavale, a gente está em contato aí com o pessoal do Demutran. Assim que chegar oficialmente alguma informação, vamos reiterar, mas ouvintes que estão circulando pela cidade, passando naquele ponto da Ângelo Carnavale, ali na região da estação, já estão mandando mensagem aqui, dizendo que ainda está tumultuado, ainda trânsito lento. O Demutran, né, os profissionais do trânsito aqui da cidade estão ali fazendo a devida sinalização, mas por hora segue o recado a você, motorista. Hoje de manhã houve a quebra, né, de um caminhão. O caminhão ficou ali, o caminhão quebrou, danificado, na Avenida Ângelo Carnavale, subida lá para os bairros da estação, e o trânsito conturbado desde então. A gente está neste momento atualizando oficialmente a situação com o pessoal do Demutran, mas a galera na audiência, circulando e acompanhando o nosso programa aí no somzão do carro, já disse que ainda segue o trânsito lento naquela região, tanto no sentido bairros centro, como no sentido centro-bairros, ok? O Dário Miguel tá falando com a galera do Demutran, já oficialmente a gente confirma isso aí. 13 horas mais 44 minutos, registrar aqui, ó, a participação da nossa audiência. Um abraço para quem, deixa eu ver aqui, ó, a Cidinha lá no Jardim Brasília acompanhando o nosso programa, o Marcelo Oliveira eu já vi aqui, o João Bianchi também, a Sônia eu já vi aqui. Quem mais mandou uma mensagem durante a nossa participação? A Tina, um alô pra Tina, também ligadinha no programa. Tem informação aí, Dario? Tem informação, Diego, inclusive vamos colocar na linha o Luiz Felipe, que é o diretor de trânsito de Santa Cruz do Rio Pardo, para explicar para a nossa população. É claro que estamos falando aqui sobre essa problemática na Ângelo Carnavale, um caminhão quebrado, mas nada melhor que o diretor de trânsito explicar para a nossa população, principalmente expectativa da liberação daquele local. Felipe, bem-vindo na 104 FM, prazer falar com você. Quando começou essa problemática e a expectativa de uma liberação? Muito boa tarde. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando na 104 novamente. Infelizmente, um caminhão apresentou falhas e quebrou ali na descida da Avenida Ângelo Carnavale, e prontamente foi acionado o Departamento de Trânsito e os agentes estão no local até o momento, fazendo o revezamento ali. Nós estamos trabalhando com pare e siga, desde por volta de meio-dia que ocorreu a questão, que foi acionado. Então nós estamos lá no local fazendo esse trabalho. Peço a compreensão de todos que estiverem por lá, um pouco mais de paciência e cuidado. Porém, a previsão de liberação da via é por volta de 3 horas da tarde. Os mecânicos estiveram no local e até as 3 horas já acreditamos que já vai estar liberada a via. Felipe, a gente sabe que existe um planejamento por parte do prefeito Diego Cingolani, até mesmo uma opção a mais para aquelas pessoas que acabam usando daquela via. Até porque dia desses também, mais uma problemática, o trânsito parado, período noturno, vocês pelo local trabalhando, ou seja, em menos num tempo aí curto, em 15, 20 dias, novamente uma problemática. Isso significa que precisa de uma forma urgente aí uma solução, uma opção a mais para quem ocupa aquele local. Exatamente. Eu estive com vocês aí há pouco tempo, na semana passada, conversando, explicando que isso daí o Diego já quer deixar encaminhado, porque é uma prioridade do governo dele, já deixar encaminhada essa questão, porque é um pedido de toda a população há tempos. Porém, não adianta nós falarmos que é difícil, que é complicado, mas o primeiro passo tem que ser dado, e isso que o Diego está tentando ver formas de dar o primeiro passo para a realização desse feito para a cidade, que é tão importante. Felipe, então a expectativa da liberação por volta de 3 horas. Exatamente, por volta de 3 horas aí, acredito que a via já vai estar sendo liberada. Pra gente finalizar, já liberar você também, somente para que o nosso ouvinte possa entender, eu passei agora há pouco lá também, mas nada melhor que o diretor de trânsito explicar. O ponto exato onde teve essa problemática. Do lado de quem sentido bairro centro, né? Da Ângelo Carnavale, próximo a Pontilhão ali, por isso que tem a divisão com as tartarugas ali daquele local, por isso nós estamos trabalhando com um pare e siga nesse momento. Agora também a conscientização da população é importante, porque ali o motorista fica esperando por um bom tempo.
Exatamente, por isso que eu peço a toda a população um pouco de paciência, e quem puder optar por uma outra rota, nós agradecemos muito para facilitar o fluxo de veículos ali no local. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, uma excelente tarde para você. Obrigado, estamos à disposição, valeu aí. Muito bem, falamos aí com o diretor do Demutran aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, Felipe, dando detalhes em loco, atualizados sobre a problemática. O caminhão acabou tendo problemas, previsão de que ele seja retirado da Ângelo Carnavale até às 15 horas, né, Dário? A previsão é essa. Sim. Né? Até lá, paciência aos motoristas. O Demutran agindo através dos seus funcionários, fazendo a devida sinalização, mas é preciso ter paciência e, se possível, se você motorista tiver condições, escolha uma rota diferente. Trânsito lento, tanto no sentido centro, bairros da estação, como no sentido oposto, bairros centro da cidade. Confirmando a hora certa, 13h49, rapidamente uma informação de utilidade pública, um recadinho do setor da educação, importante, ó. Atenção, papais, mamães ou responsáveis, matrícula para crianças que já frequentam as escolas de educação infantil aqui em Santa Cruz. Ela começou no dia 19 e as matrículas seguem até o dia 30 de setembro. Informação importante, compareça na Secretaria de Educação das 8 da manhã até as 16 horas. Matrícula para as crianças que já frequentam as escolas de educação infantil. A rematrícula, portanto. Compareçam, papais ou responsáveis, até o dia 30 de setembro na Secretaria de Educação, das 8 da manhã até as 16 horas, ok? E para as crianças que não frequentam a escolinha e têm idade de 0 a 5 anos, a matrícula também acontece até o dia 30. Mesmo local, Secretaria de Educação, na rua Benjamin Constant, número 49, Sobreloja, das 8 às 16. Crianças de 0 a 5 anos que não frequentam a escolinha e aquelas crianças que já frequentam. Os pais devem procurar até o dia 30 a Secretaria de Educação. Vamos agora chamar a vinheta, na sequência, ocorrências policiais. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema de R$ 771,26 por R$ 505,99 é de verdade. Economia real para o seu bolso é só na Maditrate Constru Reforma, em Santa Cruz, na saída para São Pedro. Muito bem, estamos de volta com o nosso jornal Giro de Notícias, mais uma edição com audiência